Senhor, irmãos e irmãs. Estarei lendo o texto de Lamentações 3, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo que a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Nesta noite eu quero te convidar a colocar sua confiança no Senhor, a entregar todos os seus anseios, todas as suas expectativas. Temos vivido dias difíceis, dias de angústias, que tem hora que parece que a gente está andando no deserto. Mas nós podemos confiar num Deus que está junto conosco, que está andando conosco no deserto, nessa travessia. Mas nós estamos crendo que do outro lado haverá água, haverá o maná, haverá a bênção, porque o Senhor está conosco. Vamos adorá-lo nesta noite, porque Ele é o nosso Deus de amor. Areço está
Esse dia eu queria trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. E eu escolhi para nós hoje o texto que se encontra em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o nome da mensagem dessa noite, que nós vamos estar conversando um pouco com o Senhor, eu dei o nome de Ao Nosso Alcance, porque essa palavra é uma palavra muito profunda, uma palavra muito forte, para cada um de nós, que nos ajuda a entender muitas coisas, Essa palavra vem para nos ajudar a entender, para também solucionar muitas coisas nas nossas vidas, e para nos dar vitória, diante dos nossos temores, diante dos nossos desafios, das nossas inseguranças, em nosso coração, que muitas vezes tentam nos intimidar, Mas o Senhor nos prometeu, que estaria conosco todos os dias, Eu quero falar sobre essa parte, que o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a resposta à promessa de Deus a cada um de nós, a resposta que o Senhor tem, a promessa que Ele tem, o consolo e o conforto, vem da parte do Senhor para as nossas vidas, Vem para mim e para você. Diante das situações que nós temos vivido, São muitas incertezas, muitas inseguranças, mas nós temos uma resposta certa e uma promessa certa que vem do Senhor, que diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, E a sua presença, ela é a certeza, de que Ele está conosco todos os dias. Não importa a circunstância ou o momento que nós estamos enfrentando, Não importa, inclusive, a perspectiva ou os sentimentos que nós temos, como pessoas na humanidade, Porque muitas vezes nós somos traídos, pelo que nós esperamos da humanidade, pelo que nós esperamos, do próximo. E muitas vezes nós somos enganados, E isso nos leva a pensar, às vezes, de que o Senhor não está conosco, que o Senhor não se importa conosco, E isso não é uma verdade, porque a gente vê que a palavra do Senhor é muito verdadeira, A verdade é que Ele não mente, o Senhor não mente. Então, aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel, aquele que é justo, Ele prometeu estar conosco sempre, Todos os dias. E você não está sozinho, eu não estou sozinho, porque o Senhor está com cada um de nós, E eu quero deixar alguns exemplos dessa promessa, de que o Senhor estaria conosco. O primeiro exemplo, eu gostaria que você, se puder abrir sua Bíblia aí, vai estar em Êxodo 3. Êxodo 3, o versículo vai ser do 10 ao 12. Êxodo 3, de 10 a 12. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, quer dizer, a promessa do Senhor foi a Moisés, Moisés disse que ele não seria capaz, Quem sou eu? Ele disse. Muitas vezes seríamos nós, o Senhor nos chamando para fazer alguma coisa e nós vamos dizer: quem sou eu, Senhor, para fazer isso, E a resposta do Senhor foi bem clara, para ele, para Moisés naquela hora, falando para ele que eu serei contigo, Então o Senhor era com ele. A resposta de Deus diante do temor de Moisés foi muito simples e certamente eu serei contigo, isto era suficiente, para que ele pudesse vencer a Faraó e vencer os seus temores,
uma insegurança que estaria naturalmente na minha vida e na sua vida, se estivéssemos no lugar dele, né? Mas o Senhor nos consola e o seu consolo é suficiente. É suficiente para vencermos os desafios que temos no mundo, né? Faraó, na aplicação do texto de Êxodo 3, de 10 a 12, nos faz lembrar de muitas situações que nós vivemos, né? Nós podemos colocar aqui, né, Faraó na figura de Satanás e o Egito na figura do mundo, né? Muitas vezes nós estamos presos às acusações de Satanás e muitas vezes nós estamos presos nas nossas debilidades, achando que não somos capazes, né, de fazer alguma coisa diante do mundo que nós vivemos hoje. Mas como igreja, nós precisamos livrar pessoas da garra de Satanás e das algemas que os prendem ao mundo, né? Nós, de fato, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, contra o diabo e o mundo, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque o Senhor, mesmo nós não achando que somos capazes, o Senhor tem nos fortalecido e a tua palavra nos encoraja, assim como ele foi, né, com Moisés ali, o Senhor é com cada um de nós. Nós temos também um outro exemplo muito bom para a gente estar pensando que o Senhor é sempre conosco, é o exemplo de Josué, né, que viria a ser sucessor de Moisés. E quando o Senhor fala com ele, né, ele começa a pensar que ele também não seria capaz, né, de cumprir essa grande tarefa, né? Essa parte do texto está em Josué 1, de 5 a 9. Quantas tarefas grandiosas, né, ele teria que fazer, né? Então ele teria medo, né, de estar sucedendo uma pessoa que teria sido muito importante no caso de Moisés. Mas o Senhor, no verso 9, ele diz assim para Josué: anima e encoraja-te, né? Não se pasme nem te espantes, né? Tenha muito bom ânimo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo, né? Por onde quer que andares. Então quer dizer, nós não devemos temer. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, o Senhor é com cada um de nós, né? Nós precisamos ser fortes, ser corajosos, pois a presença de Deus, ela é suficiente para mim e para você, né? Para nos proteger, nos guardar e para garantir a vitória diante dos desafios que temos em nossas vidas, né? Josué substituiu Moisés e foi vencedor, porque Deus estava com ele. Então nós podemos ser vencedores porque o Senhor é conosco, né? E tem um outro exemplo também, que está em Juízes 6, de 12 a 16, depois você pode estar lendo, que é quando o anjo, né, o anjo do Senhor está saudando, né, a Gideão, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos tem sobrevido todas essas coisas? Né? Em outras palavras, porque os midianitas têm nos, né, despojado, porque eles têm nos envergonhado, porque eles têm nos massacrado, né? Porque eles viviam embaixo do poder de importunação e de conflito gerado pelos midianitas, né? E o anjo do Senhor responde a Gideão: vá, né, vá nessa força, vá nessa tua força e livra Israel do poder dos midianitas. Não tu enviei eu? Então quer dizer, ele deveria ir, porque o Senhor é quem estava enviando e o Senhor se fazia presente com ele ali, né? E Gideão responde: como é que eu livrarei, né, os filhos de Israel do poder dos midianitas? E Gideão olha para a sua condição, né, para a condição de sua família e para a condição dele, dizendo que ele era o menor da casa de seu pai e que não teria condições nenhuma de realizar aquela missão, né? E quantas vezes nós nos sentimos diminuídos, estamos passando por provas e nos sentimos diminuídos, achando que nós não temos condições, né, de realizar aquilo que o Senhor tem nos chamado. Mas novamente o anjo fala para ele, né, para ele, no verso 16, que aquela promessa maravilhosa, ele diz: quando eu serei contigo. Então, eu estarei contigo,
tu ferirás os medianitas como se fosse em um só homem, né? Deus quis dizer que não importava quem era Gideão. O que importava é que eu sou Deus, né? Ele era Deus, né? E Deus é conosco sempre, né? E nessa noite eu queria deixar uma palavra, irmãos, para mim e para vocês, né? Eu quero deixar uma palavra de encorajamento, de consolo para o seu coração e para a sua fé, né? Talvez nós nos vemos como Moisés, que no princípio disse que quem sou eu, né? Ou talvez como Josué, intimidado diante daquele grande desafio. Ou talvez nós temos agido muitas vezes como Gideão, não vendo em nós condições nenhuma de vencer, né? Mas o Senhor Deus, né? Se importa. O Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com você, né? E nada disso importa para Deus. Nós pensamos muitas vezes que nós não temos capacidade. Nada disso importa, né? Porque Deus é quem vai conosco. Então, se o Senhor está indo conosco, nós não devemos temer, né? Nós devemos caminhar, seguir sabendo que o Senhor é quem faz a diferença. Não somos nós, mas o Senhor que habita em nós, né? Que você não pense que você está sozinho nesse período, né? Que temos vivido de muitas incertezas, muitas inseguranças, temores, conflitos. Na verdade, em todo o mundo, em toda a nação, né? Nós temos vivido conflitos de ordem emocional, conflitos de ordem familiar, conflitos de nível pessoal. Temos vivido também conflitos ministeriais, profissionais. Eu fico imaginando muitas vezes, né? Como nós nos paralisamos diante dessas situações, né? E neste tempo tão único que nós temos vivido, neste mundo, com tantos problemas que nós temos visto, né? Deus quer falar comigo e Deus quer falar com você, né? Que somos o teu povo, seus filhos. E Ele nos diz, eis que sou convosco, contigo, né? E como Ele prometeu a Josué, a Moisés e a Gideão, Ele vai cumprir assim também, na minha vida e na sua vida, né? Ele não nos deixará, não nos desamparará, né? Que a gente venha confiar somente no Senhor e crer em nosso coração que o Senhor é conosco, né? Que o Senhor é comigo e é contigo. E que essa palavra venha abençoar a sua vida, assim como ela tem abençoado a minha vida. Que grandes coisas o Senhor tem para fazer através de mim e de você. Que nós não venhamos temer o dia mau, as situações que os nossos olhos têm visto, mas que nós venhamos crer na bondade, na fidelidade e na misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Que essa palavra tenha abençoado você, assim como ela abençoou a minha vida, em nome de Jesus. Amém.